E agora uma novidade que diz respeito à saúde, higiene e estética. Um recente estudo britânico pode ter sido o passo inicial de uma revolução na maneira como lidamos com os pelos do nosso corpo. E o curioso, Tícia, é que essa mudança na forma de eliminar ou interromper o crescimento de pelos tem a ver com algo que até agora nós relacionamos apenas com o paladar. E se tudo der certo, as lâminas, a cera e o laser vão ter nova concorrência na depilação. Entenda como na reportagem de Gabriela França. O corpo humano é quase totalmente coberto por eles. Só que para muitas pessoas, o excesso de pelos em algumas regiões é algo indesejado. Quando os pelos eles ficam muito grandes, eles se destacam, né? Porque transpira, dá um incômodo e sem o pelo fica melhor. Começam a pinicar, começa a coçar também, então incomoda bastante, sempre. Tem a questão da estética, né? Tem locais que a gente tem que remover constantemente, na barba principalmente. Tem a questão também de encravar, né? Principalmente na região do peito, em mim causa bastante. Mas, segundo os cientistas, os pelos podem estar com os dias contados. De acordo com um estudo britânico, os folículos do couro cabeludo humano têm um receptor de sabor amargo, que quando é estimulado com adoçante natural semelhante à estévia, envia sinais aos folículos que impedem o crescimento do cabelo. Tem um receptor que nunca imaginamos que existe no cabelo, que talvez seja a solução ou para a gente tirar pelos indesejados, ou para talvez a gente segurar o cabelo na cabeça. Também é fantástico, isso é uma descoberta que revoluciona o mundo da tricologia, né? Uma descoberta que futuramente pode levar a uma nova forma de remoção de pelos, sem a necessidade de aparar ou depilar. Provavelmente, se tivermos essa medicação, ela vai ser injetável, né? Porque precisa ir ali no nível molecular, lá dentro da tua célula. Não é uma coisa que dá só pra passar o estéreo no corpo, né? Aplicar uma bruma e simplesmente vai sumir os pelos. Talvez com muitos anos de estudo, muita tecnologia, a gente chegue lá. Existem muitas opções de técnicas de remoção de pelos atualmente e entre as mais comuns está a depilação com cera, podendo ser quente ou fria. Algumas pessoas relatam um desconforto durante o procedimento, mas para a Roberta, que já faz há mais de 5 anos, a dor é só um detalhe. Não dói nada. De boa. Antes de optar pela cera, Roberta usava lâmina. E para ela, a principal diferença entre uma técnica e outra é o tempo de crescimento dos pelos. Com lâmina antes, além de o pelo ficar grosso, ainda 2, 3 dias já tava os pelos lá de novo. E com a cera é totalmente diferente. Além de a pele ficar muito lisa e demora de 15, 20, às vezes até mais dias para você voltar a fazer de novo. Então, para mim, deu super certo. Outro tipo muito comum é a depilação a laser. Segundo os especialistas, é uma técnica prática e efetiva para eliminar os pelos, já que eles são atingidos desde a raiz. A depilação a laser visa chegar ao alvo, no bulbo capilar. O bulbo capilar é onde o cabelo, nasce. Podemos dizer que ela é definitiva? A um certo ponto, sim. Em outro, não. Por quê? Como em todo o nosso corpo nós temos o bulbo capilar, nós temos ele em fases diferentes do crescimento do pelo. Então, na fase de crescimento e também na fase de queda. Então, nós devemos atingir de forma assertiva a fase de crescimento para que esse bulbo não cresça mais pelo e então se torne definitivo. Nós precisamos de pelo menos 10 sessões para atingir um número maior do que 80% desses bulbos captados diretamente pelo laser. As mulheres ainda são as que mais buscam pelo laser, mas é um procedimento que também tem interessado os homens. Hoje em dia, o público-alvo ainda são as mulheres, em torno de 70%, mas estamos com um crescimento muito bacana de homens que procuram a depilação, tanto para a barba, para não ter pelos encravados, quanto no peitoral. E as mulheres, claro, as axilas são as campeãs. Virilha é a segunda região procurada e as pernas. Natália iniciou as sessões 3 anos atrás. Sempre tive muitos pelos em toda a região do corpo, então isso me incomodava bastante. Por isso que eu comecei cedo já a fazer a depilação.
O resultado do laser agradou a técnica de enfermagem. Depois da 8ª sessão nas axilas, os pelinhos quase não aparecem mais. Tá bem fininhos e eles demoram bastante para crescer. E a região tá bem mais clara. Clareou também a pele? Sim. Que legal! Eles não são tão desejados por muitos, mas exercem funções importantes. Produção de sebo, porque em cada cabelinho do teu corpo sai uma glândula de sebo. E esse sebo ajuda a hidratar a tua pele. A segunda coisa é produzir antibióticos naturais, né? A gente tem bactérias ali dentro do teu pelo que produz antibiótico para sua pele. E é isso que faz com que você não tenha um monte de doença à torta e direita, porque a gente vive num meio cheio de micro-organismos. A depilação a laser, ela me trouxe outros benefícios, que é a foliculite, que saiu. Sou do grupo pelos, melhor não tê-los. Imagine se a gente não tivesse pelo. Sem sobrancelha, sem cabelo, sem cílios, iria ser, né? Não seria legal. Porém, os pelos nascem em lugares indesejáveis, que às vezes a gente fala, meu Deus, por que nasce aqui? Mas enfim, a gente tem que saber lidar com eles. E por isso que, graças a Deus, inventaram a cera. E aí, tamo aí com a cera. Atenção! É importante entender qual tipo de depilação é a ideal para a sua pele. Um bom médico tricologista que saiba fazer orientação, avaliar cada pormenor dessa paciente para entender qual é o custo-benefício de cada método, né? E aí, a partir disso, a gente fazer a escolha individual, porque tudo que é para todo mundo, na verdade, não é para ninguém. Gente, que conteúdo bom, né? Eu acabei de aprender que os pelos ajudam a produzir antibióticos naturais, barreiras de proteção. A gente aprende tanto nesse tipo de reportagem e você pode se manter muito bem informado recebendo notícias como essa aí no seu smartphone. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e seguir o canal de WhatsApp do Portal R7. Então acesse agora mesmo e tenha as principais notícias do dia, na palma da sua mão. Legal, né?